Preocupação já é pré-ocupar-se. Você já está se ocupando de algo antecipadamente. E toda vez que nós focamos a nossa energia, nós direcionamos para algo. Nossa energia é direcionada ao que focamos. E preocupar-se é sofrer por antecipação. Um gato que sumiu, algum animal de estimação que sumiu, que também está doente, ou o recebimento que era para ter entrado não entrou, ou uma conta que tem que pagar, tudo isso gera preocupação. É natural, nós somos seres humanos e somos vulneráveis. Só que essa energia poderia ser bem mais aproveitada para a superação desses desafios. Então, no caso de uma pessoa que está doente, você pode enviar reiki, no caso de uma pessoa reikiana, mas quem não é reikiano pode também fazer oração. Para um gato que sumiu, um animal que sumiu, também pode enviar reiki para essa situação, ou enviar oração para quem não é reikiano. Um recebimento, você consegue se centrar para ter discernimento, para conseguir conversar sobre aquela situação, ou mesmo uma conta atrasada, você consegue também ter discernimento para estar negociando, para estar conversando. É só questão de parar, pensar, respirar, não ficar se ocupando, porque quando a gente se ocupa a mente com uma preocupação, a gente entra em desequilíbrio. E aí, o que acontece entre a ansiedade e a preocupação? Que vão ficar ali martelando a mente, né? E aí as dimensões são todas distorcidas, porque você começa a fazer até uma tempestade num copo d'água. Você começa a pensar, e se o gato não voltar, o que eu vou fazer? Principalmente quando tem crianças na família, você já começa a pensar o que você vai fazer para substituir aquele gato, para dar uma informação de que o gato não vai voltar. Então você já começa ali a se preocupar. Isso gera estresse, gera desequilíbrio, não é uma coisa boa. Vai se fazendo realmente uma tempestade num copo d'água. Então é melhor parar, respirar, centrar os pensamentos. Se for o caso, esvazia a mente, não pense em nada e deixe fluir. Porque isso são desafios. E que sempre aparecem, na maioria das vezes, eles são reais. Mas eles aparecem para a gente se fortalecer, para a gente aprender algo, para a gente crescer com esse desafio. A preocupação não irá evitar o acontecimento. Ao contrário, ela poderá torná-lo mais extenso, pois ele já está causando sofrimento mesmo antes de se manifestar. A nossa vida acontece em ciclos. Portanto, é melhor projetar nossa energia na semeadura. Dessa forma, a colheita será sempre abençoada. E isso é confiar que tem algo por trás, confiar que Deus tem um plano maior. Até se a gente parar para pensar com relação à pandemia, a vírus, a vacina, é tudo preocupação. E às vezes, simplesmente, você tem que soltar. Não adianta você ficar ali segurando, que não vai resolver. E esse é um dos princípios do Reiki, né? A preocupação. Só por hoje, não se preocupe. Ou só por hoje, liberte-se da preocupação. Então, isso é uma coisa que às vezes não é fácil, principalmente quando é situação de doenças, enfermidade na família. Tem casos que a gente fica realmente preocupado, mas é confiar que Deus está no comando. E se Ele permitiu, da mesma forma que Ele permitiu acontecer essa pandemia, tem um propósito maior por trás de tudo isso. Nem que seja para as pessoas aprenderem a olhar para os seus semelhantes de forma igual, a respeitar um ao outro. Então, sem julgamentos, sem críticas, simplesmente confiar que Deus está no comando de tudo. E aqui eu vou trazer para vocês uma historinha. Talvez algumas pessoas já conheçam. É o naufrágio. Após o naufrágio,
O único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar às partes dos destroços para poder ficar boiando. Esse único sobrevivente foi parar numa pequena ilha de deserto e fora de qualquer rota de navegação. E agradeceu novamente por estar em um local seguro. E com muita dificuldade, ele juntou restos dos destroços do navio e conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva, de animais e também para guardar seus poucos pertences. E como sempre, ele agradeceu. Nos dias seguintes, ele conseguiu arrumar alimento e colheu, caçou o que tinha na ilha e sempre agradecia. Mas um dia, quando ele voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas, envolto a altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou e gritava chorando: "O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo?" Ele ficou revoltado e chorando tanto, estava tão desesperado e não parava de chorar, que ele adormeceu profundamente de tanto que ele ficou cansado. E no dia seguinte, bem cedinho, ele foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. E aí desceu alguns marinheiros e falaram: "Viemos resgatá-lo." Aí ele perguntou: "Como souberam que eu estava aqui?" E aí os marinheiros falaram: "Nós vimos o seu sinal de fumaça." Então, no caso, foi uma coisa ruim que aconteceu com o abrigo dele que pegou fogo, mas aquele simples fato contribuiu para que ele fosse localizado por navios que estavam passando na região. Então, é muito comum nos sentirmos preocupados ou até desesperados quando as coisas vão mal, quando as coisas não vão do jeito que a gente queria ou que saem fora do nosso controle. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, provando que tudo está a serviço de algo maior. Essa é uma história. Tem mais uma historinha que eu trouxe para vocês. Vença seus obstáculos. Então, certa lenda conta que duas crianças estavam patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam sem preocupação. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, desesperada, vendo que o amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra e começou a golpear o gelo com toda a sua força e conseguiu quebrar o gelo e salvar o seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas." E nesse instante apareceu um ancião e disse: "Eu sei como ele conseguiu." Os bombeiros perguntaram: "Como ele conseguiu então?" E o ancião respondeu: "Não havia ninguém a seu redor para lhe dizer que não poderia fazer." Então ele acreditou, não teve limitação. Ele acreditou que ele era capaz, que ele poderia, e ele conseguiu. E aí vem essa frase de Albert Einstein: "Se podes imaginar, podes conseguir. Tudo é o poder da mente." Então, se a gente dá poder para as preocupações, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir nada, a gente vai se desequilibrar. Então, por isso que é importante estar centrados. E aí eu pergunto para vocês: quanto você confia em si mesmo? Quanto você confia nas suas capacidades?
quanto se dispõe a se reinventar e começar de novo, se for necessário? Como pode ter ainda mais confiança em ti mesmo? Quanto você confia que tudo está a serviço da sua evolução? Quanto você confia que tudo está a serviço de Deus? Que Deus está no comando de tudo. Então, eu trago para vocês essa reflexão, né? E no caso, você pode enviar reiki para todas as suas preocupações, para os seus sonhos, desafios, para a sua vida, o seu dia a dia, de uma forma mais serena e equilibrada, para você ter discernimento, equilíbrio, para passar pelos percalços do dia a dia, superando as dificuldades, confiando que está tudo certo, segundo a vontade de Deus. Mesmo que às vezes a gente não entenda, tem um motivo por trás. E aí, voltando a essa frase do Albert Einstein, do poder da imaginação. Se a gente pode imaginar, a gente pode concretizar. Porque o simples fato de imaginar é porque é possível. Então, tem algumas técnicas que é ensinado que você pode visualizar o que você deseja. Então, se você está com um problema, uma dificuldade, um gato que sumiu, você visualiza ele voltando. Você pode enviar reiki para essa situação. Você pode visualizar o seu sonho sendo realizado, sendo concretizado. Tudo através do poder da imaginação. E aí também tem, na programação neurolinguística, também tem algumas atitudes que você faz que nem um gesto de vitória. Quando você faz assim com o braço, você conquistou, que você conseguiu. Também é uma forma de fortalecer. Tudo, a sua expressão do seu corpo remete ao seu fortalecimento. Então, quando você faz isso de vitória, que eu consegui, você vai ter mais chance de conseguir. Ou mesmo se você está em algum lugar e numa fila, depende da posição do seu corpo, se você fica curvado, você já está transparecendo que você não vai conseguir nada, que você não tem uma determinação. Então, o fato de você se posicionar, colocar as mãos na cintura, os ombros para trás, você está decidido, você está confiante que você tem a força, o poder de Deus está dentro de você, você não tem que duvidar. E aí, outra técnica que eu trago para vocês foi uma técnica que eu aprendi ontem na minha aula do meu curso de constelação, foi a minha última aula, né? E foi muito especial. E no caso foi uma professora externa que veio dar uma outra aula complementar e foi de pedagogia sistêmica. E ela fala que, no caso, em alunos, muitas escolas, quando o professor passa uma avaliação, a professora vai lá e passa uma avaliação para os alunos e eles tiraram, a sala inteira, tiraram uma média de nota 5. Aí ela pegou, recolheu as provas, fez um exercício com eles, pedindo para eles visualizarem atrás do ombro direito deles o pai de cada um colocando a mão aqui. Só imaginar. Aí eles foram e repetiram um teste, mas era uma outra prova, não era mais a mesma, uma outra prova. Eles tiraram nota 7, a sala inteira, em média 7. Aí ela recolheu a prova, fez de novo um outro exercício. Agora, colocando o pai do lado direito, como se o pai estivesse colocando a mão no ombro de cada um, e a mãe de cada um colocando a mão no ombro esquerdo de cada um. E aí, eles tomaram a força dos pais dele. E, em seguida, a professora aplicou uma nova prova. E o resultado foi a média de 10. Então, é um empoderamento, é tomar os pais do jeito que foi, com gratidão, com amor, sem julgamento, sem crítica, e receber essa força dos nossos pais, a força da nossa ancestralidade,
que está tudo aqui dentro, está aqui atrás da gente, subindo, né, numa escala, mas está dentro da gente, dentro de cada célula do nosso corpo, dentro do nosso coração. E isso faz a diferença para a gente se fortalecer com o equilíbrio, saber que a gente é filho de Deus, que a gente tem um pai, tem uma mãe, e repetir. Quando alguém perguntar qual é o seu nome, você fala o seu nome. No meu caso, eu sou Daniela, filha de Paula e da Neuza. E falar com orgulho, porque é verdade. Não tem o que questionar quanto a isso. Então, é você se apoderar dessa força, dessa hereditariedade que está aí. E você é o sonho de todos os seus ancestrais. Então, toma posse. Está dentro de você, dentro de cada célula do seu corpo. Da mesma forma, a luz divina também está dentro do seu corpo.